Olá pessoal, tudo bem? Voltamos. Na realidade, vamos reiniciar a nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso, né? Desde já eu já venho aqui pedir desculpas a vocês, porque a gente planejou, né, um procedimento para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de vocês, mas infelizmente, devido a todos os problemas que a gente está enfrentando em relação à pandemia, do qual a educação está sendo aí afetada diretamente, né? Não só a saúde, né? Mas a educação também, em muitas outras áreas, a gente não conseguiu executar todo o processo que foi planejado no ano passado, né? E devido a esse problema, a gente paralisou, né? Fizemos lá um conceito do que é pesquisa, né? Os critérios aí de uma pesquisa direta, pesquisa indireta, as etapas do pré-projeto em si, preparando vocês para desenvolver um artigo científico, né? Porque o planejamento inicial era fazer com que vocês desenvolveriam uma primeira parte, um pré-projeto, e posteriormente isso, um artigo científico, e apresentariam isso, correto? Porém, né, a gente pensou que no início do ano voltaria às aulas e a gente teria uma normalidade, mas não foi isso que aconteceu. E aí a gente paralisou, né, naquele período as aulas, né, do ano passado, né, visionando o início desse ano para voltar, mas como não aconteceu isso, conversando com a coordenação novamente, a gente definiu desenvolver novamente todo o conteúdo que já foi passado para vocês. Então o professor vem agora, iniciando hoje, esse vídeo de hoje, né, fazendo uma espécie de revisão, como eu já até comentei com vocês, enviando um áudio para vocês lá no grupo de WhatsApp. A gente vai fazer uma espécie de revisão de todo o conteúdo que já foi passado. Então a gente inicia novamente com o sentido da pesquisa, do processo de conhecimento, né, do foco da pesquisa para o ser humano, para a área profissional, né? Vamos discutir novamente os conceitos dos critérios de uma pesquisa, pesquisa direta, pesquisa indireta, até a gente chegar, né, as etapas do pré-projeto. Dentro desse processo também vamos falar das técnicas para execução de pesquisa, entendeu? Então, a gente vai abordar novamente tudo aquilo que se passou o ano passado. Professor, mas o que vai ser o TCC? O TCC não vai ser mais o artigo científico do qual estava planejado. O que vai ser agora? Vai ser somente a montagem do pré-projeto, correto? Então eu vou revisar novamente todo o conteúdo, né? Vocês vão ter a oportunidade de visualizar novamente, de buscar um entendimento, de aperfeiçoar esse conhecimento para executar somente o pré-projeto, só o planejamento de uma pesquisa, como se fosse desenvolver. Mas, professor, não dá tempo de desenvolver? Nesse momento, não. Infelizmente, claro que tanto a instituição como eu, como professor, gostariam muito de preparar vocês para fazer o artigo científico. Mas, né, devido a todo o problema da pandemia, a gente não consegue fazer a execução desse processo. Então, decidimos que o TCC, nesse momento, vai ser o desenvolvimento do pré-projeto e a entrega desse pré-projeto. Não vai ter nem apresentação. Então, o TCC de vocês é somente o desenvolvimento do pré-projeto. Entregou, a gente vai avaliar e aí vai pontuar isso. Claro que junto com o TCC, né, que vai ser avaliado, vocês vão entregar como fizeram no ano passado, né, que eu posso chamar a primeira etapa do trabalho de conclusão de curso, né? A gente inicia agora como uma segunda etapa, correto? Então,
eu posso dizer para vocês que tudo que vai ser desenvolvido, né, de hoje até o término das nossas aulas, que aí vão ser 7 semanas, pessoal, a gente vai terminar lá no final de junho, a gente está no meio de maio, então a gente tem aí 1 mês e meio, mais ou menos, de aula, correto? Dentro dessas 7 semanas, a gente vai desenvolver novamente todo o conteúdo da nossa disciplina que foi desenvolvida, né, no ano passado, correto? Então vai ser um processo revisório, onde o professor vai tentar abordar o mesmo conteúdo, mas de uma forma didática diferente, correto? Tentando contextualizar um pouco mais, né? Complementar tudo aquilo que a gente já discutiu, então para ficar mais um conhecimento mais entendido aí para vocês, correto? E aí a gente vai pontuar as atividades que cada semana, como foi, né, na primeira etapa lá do TCC, que a gente foi pontuando conforme vocês vão entregando, tá? Juntamente com o que já foi entregue e a avaliação do TCC. Claro que lá no final do curso, lá no final das nossas aulas, eu vou fazer um vídeo, tá? Uma outra videoaula explicando como se proceder os critérios de avaliação. Ah, por que o professor não faz agora? Por quê? Porque eu vou esperar a gente desenvolver todas as nossas aulas. Então vocês já têm, né, muitos de vocês já têm algumas notas, certo? Que foram das atividades que já foram entregues no ano passado. Vão ter as notas de agora, que vão ser entregues, e a nota do TCC. Então, a gente vai somar tudo isso e tirar uma média depois para avaliar vocês, correto? Mas, enfim, o intuito disso não é a avaliação, não é a nota, é fazer com que vocês entendam, desenvolva o pré-projeto, que agora é o TCC, somente ele mesmo, entreguem e aprendam e possam se formar, e que as nossas aulas, tanto as aulas do ano passado, daquela primeira etapa, juntamente com essa, né, ou com essas aulas que a gente começa a desenvolver novamente, possa fazer com que vocês entendam realmente o sentido de uma pesquisa, tá? O sentido que ela tem para o ser humano, para a sociedade e para o desenvolvimento profissional, para a vida em si, tá? E possam desenvolver um dia, fazendo uma faculdade, né, um outro curso técnico, se especializando mais ainda e podendo estudar o que vocês fizeram agora nesse pré-projeto, utilizar como uma pesquisa no futuro, tá? Para aperfeiçoar mesmo o conhecimento. Então eu tenho certeza que tanto as aulas que já se passaram, que a gente já desenvolveu, quanto essas aulas que a gente inicia agora, vai ser de muita relevância para o desenvolvimento da vida de vocês, tanto da área pessoal como profissional. Então eu convido vocês novamente a entrar dentro desse espiral do conhecimento, certo? Dando sentido à pesquisa, e a cada semana a gente poder montar um quebra-cabeça, tá? Colocando uma peça de um quebra-cabeça, que no final vai ser a entrega do trabalho de conclusão de curso de vocês, e eu creio que vocês vão desenvolver e vão se informar, porque vocês são capazes, que se já chegaram até aqui, dentro desse cenário conturbado que a gente está tendo no processo de formação do curso, pelo problema que a gente vive da pandemia, a gente é muito capaz de fazer esse trabalho de TCC e conseguir sim aprender, primeiro entender, aprender e aperfeiçoar o nosso conhecimento. Então vamos juntos, vamos fazer novamente. Eu estou aqui com a disposição de sempre, né? Aprendendo com vocês, porque o professor vai aprender novamente, vai reaprender, e isso é muito gostoso. É isso que me motiva a ser professor também, porque a gente sempre está aprendendo, né? Então a gente ensina aprendendo, e isso é muito legal. Claro que a gente queria estar dentro da sala de aula, né? Poder conversar, poder trocar ideia, poder executar todo esse trabalho junto, mas infelizmente não é o momento, a gente sabe muito bem, não vou entrar em detalhes
em cima disso, mas o importante é que a gente vai sim desenvolver esse TCC como pré-projeto somente, entregar e vocês vão se informar. Correto? Então vamos lá. Pessoal, como foi a nossa primeira aula do ano passado, eu venho com o mesmo tema. Como eu disse, a gente vai tentar abordar aqui de uma forma didática, né? Um pouco diferente. Vai ser o mesmo sentido, mas vamos tentar passar um conceito que vai complementar aquilo que já foi feito, certo? Então o tema da nossa aula de hoje está aqui na tela nossa, no monitor. Pesquisa científica como fruto de aperfeiçoamento do conhecimento do ser humano. Eu lembro muito bem que eu tinha passado para vocês um texto, tá? Que inclusive está de novo lá dentro do Google Sala de Aula, da nossa primeira aula, né? Dessa nova etapa nossa. E esse texto eu vou estar lendo aqui nesse momento, correto? E a gente vai passando para vocês o sentido, essa introdução de uma pesquisa científica, correto? Como foi feito, tá? E eu peço até desculpas, esse vídeo vai ficar talvez um pouco mais extenso, porque a gente teve que fazer todo a explicação do que já se passou, né, para entrar novamente, para ter um foco, para um norte, para poder deixar vocês cientes do que aconteceu e do que vai acontecer daqui para frente, correto? Então vamos lá, nossa aula é a pesquisa científica como fruto de aperfeiçoamento do conhecimento do ser humano. O próprio tema aqui, ele já dá, se a gente fosse desenvolver um pré-projeto, a gente já conseguiria fazer um pré-projeto em cima desse tema. Por quê? Porque é interessante. Qual que é o sentido da pesquisa em si? Né? É um fruto, a pesquisa científica como fruto de aperfeiçoar o quê? O conhecimento nosso. Tá? Então vamos conceituar isso de uma forma didática para vocês. Tendo em vista uma das necessidades inerentes ao ser humano, ora representada pela busca constante de informações rumo ao seu crescimento pessoal, temos que a pesquisa constitui um significativo recurso cuja finalidade é obter informações acerca de um determinado assunto. Então, olha só que interessante. Pesquisar, pessoal, nunca foi fácil. Correto? E quando fala, tendo em vista uma das necessidades inerentes do ser humano, ou seja, o ser humano sempre teve necessidades, ora representada pela busca constante de informações. Então, pesquisar leva a gente a entender que é buscar informações para se aperfeiçoar. Correto? Rumo ao seu crescimento, olha que interessante, pessoal, tá? Então, uma pesquisa, por mais que ela vai aperfeiçoar todo o processo de conhecimento profissional de uma determinada área que o pesquisador, né, vai estudar, ela tem o sentido também de fazer com que aquela pessoa ou aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que estão desenvolvendo o trabalho, cresça de forma pessoal, entendeu? Então, quando fala que a pesquisa científica é o fruto do aperfeiçoamento do conhecimento humano, é porque ela tem esse sentido de gerar um fruto, tá? Gerar um fruto que aperfeiçoa o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento, correto? Então, se desenvolve algo relacionado a uma ciência, uma área profissional, aperfeiçoando isso, e junto com isso, o que vai acontecer? Vai aperfeiçoar quem faz a pesquisa, olha que lindo isso, quem faz a pesquisa, quem pesquisa todo o processo, e aquele que vai ser também enriquecido pela utilização dessa pesquisa. Então, um leitor, né? Uma pessoa que vai observar ali, olha, que interessante aquele assunto, talvez eu vou seguir aquilo para desenvolver na prática lá, ou seja,
vai criar outras formas de desenvolvimento prático. Seja na área de vocês, que é na área de estética, seja na área de enfermagem, se for um estudo relacionado para enfermagem, seja na área de um estudo relacionado para administração de empresas, seja em qualquer área do conhecimento. O sentido da pesquisa científica é fazer com que gere um fruto no conhecimento do ser humano. Por quê? Porque sentimos a cada dia necessidade de desenvolvimento humano. E aí, quando eu falo em desenvolvimento humano, eu não estou falando só em pessoal ou pessoas, eu estou falando em profissional, eu estou falando num todo, pessoal e profissional. Correto? Mas para isso, pessoal, e a gente vai rever novamente todos esses conceitos ao longo das nossas aulas, a gente tem que buscar o quê? Entender. Por isso que eu sempre falo, pessoal, cada dia a gente está entrando num espiral do conhecimento, colocando uma pecinha no quebra-cabeça. Sempre eu falo isso e sempre eu vou falar. Por quê? Porque o sentido é esse. É fazer com que a gente entenda um processo e execute da melhor forma. Correto? Porque é isso que aí eu vou colocar para o nosso país precisa. Né? Como eu falei no ano passado e vou voltar a falar, já faz 1 ano e meio que a gente está vivendo um problema relacionado à saúde. E a gente observa que a gestão desse processo, né, foi executada da pior forma. Por quem? Pelos nossos governantes. Ah, mas pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelos deputados, pelos senadores, por todos, pessoal, por todos, entendeu? Porque a gente não conseguiu desenvolver algo em forma de pesquisa, por mais que se fala, ciência, ninguém executou nada para aperfeiçoar um processo e a gente poder combater essa pandemia de uma forma que a gente consiga viver e sobreviver dentro desse problema. Mas para isso precisa fazer com que tudo que é estudado faça sentido na vida das pessoas. E isso daí não foi feito. Talvez, infelizmente, quase nunca é feito no nosso país, porque educação, como a gente sabe muito bem, nunca foi prioridade. Entendeu? Pesquisa nunca foi prioridade. Por isso que a gente aqui nas nossas aulas, eu sempre bato na tecla, a gente tem que mudar esse pensamento, a pesquisa tem que ser prioridade em todas as áreas, porque pesquisa é fruto, é geração de conhecimento. Por quê? Porque sentimos a necessidade. Olha quantas necessidades a gente está sentindo nesse momento da pandemia, que sempre existiu problemas voltados para a área da saúde, mas agora a gente está vivendo, né, a cada dia pior. Por quê? Porque nunca foi desenvolvido algo de uma forma, de uma pesquisa, de um estudo que fazesse sentido. Porque nunca foi levado a sério isso, nem pelos governantes, e os governantes, infelizmente, influenciaram, né, e continuam influenciando toda a sociedade. Então ninguém leva a sério. E aí todo mundo fala, poxa, eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso, leva de qualquer jeito. E não pode isso, pessoal. Por mais que a gente vai fazer somente um pré-projeto, que é um início de um desenvolvimento, de uma pesquisa, e a gente não vai fazer essa pesquisa, só vai fazer um pré-projeto, isso tem que fazer sentido para vocês, como pessoas, como profissional e para a área de vocês. Correto? Porque esse é o foco da pesquisa. Esse é o foco desse fruto que a gente está falando, dessa geração desse fruto para aperfeiçoar o conhecimento humano. Talvez, se no nosso país, já de muitos e muitos anos, fosse levado a sério, talvez a gente não estava sofrendo como está nesse momento. Pessoas morrendo, pessoas sendo contaminadas, pessoas perdendo seus empregos, pessoas morrendo do problema do vírus e morrendo de fome também. Por quê? Porque nunca o conhecimento foi levado a sério, nem pelos nossos governantes,
né? Não dá nem para falar isso. E também pela nossa sociedade que nunca ligou para isso. Entendeu? Então, eu deixo bem claro para vocês que essa retomada das nossas aulas é para fundamentar e fazer com que a gente reflita no que está acontecendo, no que sempre aconteceu no nosso país e que de um ano para cá, um ano e meio para cá, a gente vem sendo prejudicado. Nós teríamos que ter essa aula presencial, por que não estamos tendo? Por causa de um problema de saúde. Beleza, tá certo, não pode ficar junto, perfeito. Mas por que será que não pode? Porque nada foi feito de uma forma pesquisa, né, dando sentido a um tipo de conhecimento que faz com que a gente consiga sobreviver em crise. Porque o sentido de uma pesquisa também, a gente vai ver ao longo das nossas aulas, né, vamos retomar esse processo, é criar alternativas que solucionam problemas para as nossas necessidades. Isso não foi feito. Dentro dessa pandemia, né, talvez se foi feito, foi pouquíssimo, tanto pela sociedade como pelos governantes, principalmente, correto? E aí a gente, né, continua estagnado, infelizmente. Mas a gente está aqui para fazer vocês entenderem esse processo novamente, para poder fazer sentido a pesquisa, esse pré-projeto, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês, na vida de vocês. Vamos continuar o texto aqui. Então aí ele fala, temos que a pesquisa constitui um significativo recurso cuja finalidade é obter informações, ou seja, transformar dados que foram pesquisados em informações, tá? Acerca de um determinado assunto. Que assunto? O que o autor, o pesquisador, escolher para estudar, mas desde que seja relevante, e não como muitas coisas que a gente vê aí, que são estudadas de uma forma que não tem nada a ver, né? Que não tem relevância nenhuma, que não vai aperfeiçoar, ou seja, vai piorar o ser humano. Então, o objetivo de um trabalho acadêmico, de um estudo, de uma pesquisa científica, é fazer com que aquilo desenvolva algo que aperfeiçoe esse conhecimento, né? Que dê sentido, que tenha relevância. Como atividade regular, ela se define por um conjunto de atividades orientadas e planejadas na busca pelo conhecimento. Entendeu? Então a pesquisa, né, é um conjunto de várias atividades que deve ser planejada. E o planejamento começa com um pré-projeto, que é o que a gente vai executar. Entendeu? A pesquisa ela se inicia com um processo de planejamento, que é o pré-projeto. Tá? Por quê? Porque o sentido é buscar o conhecimento, aperfeiçoar esse processo e fazer o pesquisador e aquelas pessoas que vão se utilizar da pesquisa, como eu disse, correto? A crescer como ser humano. O segundo parágrafo do nosso texto, depois vocês acompanham lá. Nesse sentido, pode-se afirmar que tal modalidade se concebe como algo tanto quanto complexo. Fato, pesquisar nunca foi fácil e não vai ser. Claro, hoje a gente tem mais tecnologia, mais ferramentas, mais formas de fazer pesquisas. Sim, que pode facilitar esse processo, sim, mas ela ainda continua sendo complexa. Por quê? Porque eu tenho que entender o que eu estou pesquisando, o que eu estou estudando. Por quê? Isso tem que fazer sentido, tem que ter significância, correto? Mas de grande valor ao aprendizado humano. Então, por mais que é complexo, por mais que seja difícil, qual que é o sentido desse processo? O aprendizado que está dentro de um processo de entendimento do ser humano. Uma vez que compreende um conjunto de atividades, tais como investigar o assunto e compreendê-lo. Então, quando eu vou pesquisar, eu vou buscar entender, eu vou compreender. Buscando informações em fontes distintas, então eu vou em materiais, eu vou conversar com pessoas,
entendeu? Eu vou buscar mais conhecimento para aperfeiçoar o meu e desenvolver essa pesquisa, gerar mais informações, né? Comparar ideias de diferentes autores. Então, com certeza, o tema que vocês vão escolher ou que já escolheram tem que ter autores que já pesquisaram. E eu tenho certeza que na área de vocês tem muitos assuntos extremamente interessantes que autores já pesquisaram que vão servir para vocês buscarem mais conhecimento e criar uma metodologia para o desenvolvimento desse pré-projeto. Correto? Selecionando-as sob uma postura crítica, isso é importante, porque talvez o que o autor propôs, ele fez um trabalho que foi bom, mas pode ser que você entenda de uma outra forma que pode aperfeiçoar aquilo. E aí é onde você pode, né, ter um olhar crítico daquilo que foi desenvolvido. Porque você viu que aquele mesmo assunto, aquele mesmo tema com outro autor, ele abordou de uma forma diferente que você buscou um entendimento melhor. Entendeu? Então, tem esse lado crítico sobre o que está pesquisando, mas como uma forma de construir um melhor conhecimento. Tá? Que mais? E finalmente, partir para a redação do próprio texto. Então vocês fazem uma investigação, busca informações, conhecimento, comparar autores, opiniões para desenvolver o seu próprio texto. É isso que vocês vão desenvolver no pré-projeto. Claro, o professor, como já fez, né, nas outras aulas, a gente vai retomar o passo a passo disso, tá? Por isso que é importante vocês assistirem todas as aulas, porque é uma continuidade. Continuando aqui, pessoal, a qual deve contar com o apoio de um referencial teórico. O que é referencial teórico? Né? Na realidade, são bibliografias, livros que vocês vão estudando, que sustente os posicionamentos assumidos pelo autor. Então, vamos supor, quando uma pessoa está fazendo uma pesquisa e aí ela observou uma ideia de um autor, fez uma comparação, analisou para escrever o texto dela, para ela dar aí a afirmação dela, a opinião dela, ela precisa estar baseada em algo cientificamente comprovado. Então, por isso que existe essa busca de informações de outros autores, de estudos voltados para campo, essas coisas, para fundamentar o que está sendo estudado. Por isso que é necessário toda pesquisa ter um referencial teórico. E aí, dentro do pré-projeto nosso, lá no fim, eu vou explicar para vocês, né? E vou mostrar para vocês a forma de desenvolver citações, bem básica, porque a gente está dentro do pré-projeto, mas para vocês entenderem que a pesquisa tem que ser embasada, correto? Em algo que já foi estudado. Por quê? Porque tem que ter um caráter científico. Ah, professor, mas quer dizer que o meu não vai ter? Claro que vai. A sua obra depois, o seu artigo, né? Vamos supor, se a gente fosse fazer um artigo aqui, poderia ser referência para outra pessoa que está estudando quase o mesmo assunto que você, para aperfeiçoar esse conhecimento. Então, esse é o sentido. É a cada dia, né? Através de estudos e aperfeiçoando esse processo para o desenvolvimento prático ser melhor, ter eficiência e eficácia, tá? Vamos lá. Então, a qual deve contar com o apoio de referencial teórico que sustente o posicionamento de assuntos assumidos pelo autor. Contudo, a pesquisa científica é algo fascinante, realmente. Como eu já disse, ela dá o sentido de compreender algo e aperfeiçoar aquilo que a gente já tem de melhor, que é o conhecimento. Pois difere-se de uma simples pesquisa rotineira, seja no âmbito escolar ou em qualquer outra esfera da sociedade. A pesquisa científica, de acordo com um autor aqui que tem no texto, Ruiz, é a realização concreta de uma investigação planejada. Veja só, uma pesquisa tem que ser planejada.
Então, a pesquisa é a realização do que já foi planejado para o desenvolvimento. O pré-projeto, o que é, pessoal? É o planejamento para o desenvolvimento da pesquisa. Então, ele é o início do processo, correto? Então, o autor ele fala, é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pelas ciências. O que é a metodologia? São técnicas que a gente vai analisar aí ao longo das nossas aulas, novamente, as formas do desenvolvimento da construção da pesquisa. E aí, no qual vocês vão entender que vocês vão construir em cima do pré-projeto. Certo? Portanto, a pesquisa científica é fruto de um trabalho realizado pelo pesquisador, devendo obedecer os padrões previamente estabelecidos. Então, tem um processo. Por isso que o professor, lá no final das aulas, vai novamente explicar as etapas do pré-projeto de pesquisa, porque tem um padrão. Ah, mas o padrão engessa? Não, o padrão, nesse caso, ele vai aperfeiçoar o que quer ser estudado. Certo? Sobretudo, é a busca do aperfeiçoamento e desenvolvimento do conhecimento do ser humano. Entendeu? Então, o texto ele termina como iniciou o seu título. Correto? O sentido da pesquisa é buscar aperfeiçoar, né? Gerando esse fruto para o conhecimento humano. Entendeu? Então, todo mundo nasce com um tipo de conhecimento, mas ao longo da vida a gente tem que se aperfeiçoando. E a pesquisa, os estudos, eles formam um conceito diferente, talvez que há 10, 15 anos, 20 anos atrás foi descoberto de uma forma e hoje foi evoluído para outra, mas não deixou de fazer sentido o que já foi estudado. Entendeu? Então é sempre se pautar baseando naquilo que já foi estudado e eu vou lá e vou desenvolver um método também, criando uma identidade, desenvolvendo outra pesquisa e aperfeiçoando esse método. Vou dar um exemplo para vocês, não é da área de vocês, mas é da área da saúde. Imagine só como que era o tratamento cardíaco há 40 anos atrás. Será que era como hoje? Não. Ah, mas o conceito ainda de antes é exercido hoje? Sim, mas hoje de uma forma, de uma metodologia diferente. Por quê? Porque já foi feito outros estudos, outras pesquisas que foram pautadas no que já estava pesquisado. Então imagina só, quantas pessoas já morreram há anos atrás, parentes de vocês, conhecidos, de problema de coração? Estou dando um exemplo cardíaco. Certo? Mas isso serve para todas as áreas. Mas quantas pessoas que já sofreram dessas doenças cardíacas, né? De infarto, essas coisas, e faleceram porque naquela época não tinha o campo, né? A gama de estudo que a gente tem hoje para poder aperfeiçoar e salvar vidas. Por quê? Porque hoje, por mais que a gente vive uma crise política, econômica no nosso país e talvez no mundo, mas o conhecimento das pessoas se evolui a partir do momento que busca ter entendimento, compreender, aprender e fazer sentido nesse processo. Que talvez para muitas pessoas não façam. Mas aquele que é pesquisador, aquele que quer realmente fazer, né, se desenvolver como pessoa, tanto na parte pessoal como profissional, ele vai buscar gerar informações, aperfeiçoar o conhecimento em cima de pesquisas, estudando para sempre estar melhorando o crescimento pessoal dele e o profissional, num todo. Tá? Então é isso que esse texto relata, é isso que a gente vai desenvolver no curso, focando que o nosso TCC é somente a entrega do pré-projeto. Então cada aula o professor vai explicar, né, mais um fundamento de pesquisa, todo esse procedimento, para lá no fim, novamente, explicar todas as partes do pré-projeto, todos os tópicos que devem ser definidos, para vocês daqui a um tempo, né, que lá no final das nossas aulas também eu vou
passar para vocês essa informação, a data para vocês entregarem. Mas nesse primeiro momento não se preocupam com datas, se preocupam em assistirem a aula, analisarem os conteúdos, refletir para desenvolver o pré-projeto. A data a gente vai definir lá na frente, tá? Então vai estudando, vai observando, vai definindo o tema aí, ajustando para a gente realmente executar esse pré-projeto e entregar o trabalho de TCC de vocês para vocês poderem formar e seguir a vida aperfeiçoando melhor o lado profissional e pessoal de vocês. Como eu falei lá no início da aula, eu deixei uma questãozinha para vocês entregarem. Mesma coisa do ano passado, a gente vai fazendo um processo de uma semana. Então, a aula de hoje é dia 19/5, correto? Então, a aula de hoje, vocês vão entregar daqui uma semana, que vai ser dia 26/5, mesmo processo, correto? Então, vamos fazer força para entender, assistir e fazer as nossas atividades. É de extrema importância, pessoal, não só para ter nota, mas para vocês buscar formar conhecimento mesmo. Questão que a gente deixa aqui para vocês. Conforme o conceito que foi estudado em nossa videoaula de hoje, você acredita que a pesquisa científica, quando entendida e bem desenvolvida pelo ser humano, é algo que pode, por meio do aperfeiçoamento do conhecimento humano, possibilitar alternativas que visam diminuir os conflitos da sociedade? Entendeu? Então, será que a pesquisa ela pode criar alternativas que definam, né, que possam solucionar ou possam diminuir os problemas da sociedade? Então, reflita no que a gente está passando. Será que, como eu disse no desenvolvimento da nossa aula, será que se fosse desde o início, fizesse as pessoas entender desde o ensino fundamental, médio, técnico, profissional, num contexto geral, estimulasse as pessoas a entender o que é o conhecimento, entendendo o processo de pesquisa, será que nesse momento a gente estaria vivendo isso? Então, será que a pesquisa ela pode criar alternativas para solucionar conflitos? É isso que eu quero saber de vocês, correto? Pessoal, na próxima semana a gente continua, mas aí entrando no conteúdo programático novamente, tá? Então a gente vai fazer de novo, como eu disse para vocês. Então essa primeira aula é mais para refletir novamente no processo do sentido da pesquisa e depois a gente entra no conteúdo novamente até chegar nos conceitos de pré-projeto para vocês poderem desenvolver o pré-projeto de vocês. Lembrando, né? A gente quer que vocês desenvolvam em grupos ou em duplas de 2 ou de 3 pessoas, né? Grupos de 3 ou duplas, tá? Então vamos fazer esse esforço. Lá dentro do Google Classroom, a gente tá lá, sempre vocês vão ter as nossas videoaulas, os nossos materiais, tá lá no tópico lá da disciplina TCC, parte 2. E sempre as nossas aulas vão estar com a data, com o nome, né, o título da aula, e antes do título da aula vai ter lá, primeira aula remota referente à data 19/5/2021, conteúdo, tá? Aí semana que vem, dentro lá do TCC parte 2, tá? Ano 2021, vai estar de novo lá. Segunda aula referente a 26/5/2021, tema, e assim por diante, tá bom? Aquilo que foi desenvolvido o ano passado, o professor deixou lá no final da plataforma, que lá vocês não vão usar nesse momento mais, vocês não precisam mais usar. O que vale é a partir de agora. Aquilo lá já está ponderado as notas, como eu disse para vocês, tá? E aí, depois, junto com essas notas, que a gente vai desenvolvendo conforme as aulas, junto com o TCC, a gente tira a média. E ninguém vai prejudicado, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer o pré-projeto, que esse é o sentido. Certo, pessoal? Então, respondam a questão. Não deixam de responder, pessoal. Vamos fazer.
tem uma semana. Eu sei que cada um tem as suas obrigações, que não é fácil para ninguém, mas vamos tentar fazer, pessoal. É bem simples, mas tem que ser objetivo, tem que ter qualidade. Não só as questões, as respostas das questões, mas o nosso trabalho de conclusão de curso. Porque o sentido é aperfeiçoar o quê? A vida como um todo, pessoa e profissional, ser humano no geral. Correto? Reflexão da semana para vocês. O conhecimento é o ato de compartilhar a inteligência a serviço do aperfeiçoamento da convivência humana. Talvez, como eu disse para vocês, se fosse levado a sério isso no mundo, ou principalmente no nosso país, né, a convivência humana seria melhor. Por quê? Porque o conhecimento pode, e o sentido dele é trazer esse crescimento pessoal e esse desenvolvimento do ser humano. Correto, gente? Obrigado pela aula. O material está dentro da plataforma, o vídeo, a questão, o texto também, e assim a gente vai fazendo como sempre fez. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Abraço, o professor sempre está à disposição de vocês. Até!